E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais intensas e, vamos combinar, misteriosas da Bíblia inteira. A sequência das 7 trombetas lá no livro do Apocalipse. É uma verdadeira jornada por desastres cósmicos, pragas e um final, um final grandioso. Então bora decifrar o que cada toque de trombeta quer dizer. Olha, a história já começa com um clima de suspense total. Pensa só, o céu inteiro em silêncio absoluto. É nesse silêncio que 7 anjos recebem 7 trompetas. E a gente já sabe que cada toque vai ser o estopim de um evento catastrófico. A narrativa prende a gente logo de cara com essa expectativa, né? Tá, mas qual é o contexto disso tudo? Essas trombetas, elas fazem parte de uma série de visões que o apóstolo João teve. Funciona como uma sequência, sabe? Um anjo toca a trombeta e, pum, um novo juízo cai sobre a terra. É uma escalada de acontecimentos que só vai ficando mais e mais intensa. Vamos então para a primeira parte dessa sequência. O que eu acho mais curioso sobre as 4 primeiras trombetas é que o alvo não é a humanidade diretamente. O foco é o mundo natural. É como se a própria criação estivesse sendo sacudida até a sua base. E o silêncio finalmente é quebrado. O primeiro anjo ergue a sua trombeta e toca. E de repente, o que cai na terra é uma chuva de granizo e fogo, tudo misturado com sangue. O resultado é uma devastação ecológica gigantesca. Imagina, 1/3 de todas as árvores do planeta e toda a grama, toda a vegetação, tudo vira cinza. É uma imagem muito forte de destruição ambiental. E a destruição não para por aí, claro. Logo em seguida, o segundo anjo soa a sua trombeta. Agora a catástrofe se desloca para os oceanos. O texto fala de algo que parecia uma montanha inteira em chamas sendo jogada no mar. A consequência, 1/3 do mar vira sangue. E com isso, 1/3 de toda a vida marinha e dos navios é simplesmente destruído. E na sequência, o foco sai dos oceanos e vai para as fontes de água doce. É a vez da terceira trombeta. Dessa vez, o alvo é a nossa água potável. Uma grande estrela que tem até nome, absinto, cai do céu. E ela envenena 1/3 dos rios e das fontes, deixando a água amarga e tóxica. O impacto disso na vida seria imenso. Com a 4ª trombeta, o desastre deixa de ser só aqui na Terra. A coisa toda se torna cósmica. Pois é, a 4ª trombeta leva a destruição para um outro nível. 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas é atingido e a luz deles diminui drasticamente. O dia fica mais escuro e a noite mais escura ainda. É uma perturbação no próprio tecido do universo. Depois de toda essa devastação da natureza, a profecia dá uma virada. Uma águia aparece voando no céu e gritando, ai, ai, ai. É um aviso de que as próximas 3 trombetas, que são conhecidas como os 3 ais, vão ser ainda piores. E o alvo, agora, será a humanidade. E assim a gente chega na 5ª trombeta, o primeiro ai. E é aqui que a narrativa mergulha no sobrenatural de um jeito bem assustador. A chave do poço do abismo é usada. E de lá sobe uma fumaça tão densa que escurece o sol. Só que o que sai dessa fumaça não são gafanhotos normais. São criaturas com poder de ferraada de um escorpião. E a descrição que vem a seguir é uma das coisas mais bizarras que existem. O mais curioso aqui é a missão específica dessas criaturas. A ordem é clara. Elas não podem matar. Elas só podem torturar as pessoas por 5 meses com uma dor tão terrível que as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir. E olha só a aparência delas, uma mistura de cavalo de guerra com o rosto de homem, cabelo de mulher e dentes de leão. Totalmente grotesco. E é um tormento seletivo que ataca só quem não tem o tal selo de Deus. O tormento da 5ª trombeta acaba, mas o segundo ai já está vindo. A 6ª trombeta aumenta a escala da destruição para um nível que a gente ainda não tinha visto, trazendo morte em massa. A ordem é dada. Libertar 4 anjos caídos que estavam presos lá no rio Eufrates. E a missão deles é muito específica e devastadora. Liderar um exército para eliminar 1/3 de toda a população mundial. E o tamanho desse exército? 200 milhões. 200 milhões de cavaleiros. É um número que a gente mal consegue conceber. E esses cavaleiros montam cavalos que soltam fogo, fumaça e enxofre pela boca. É com essas pragas que 1/3 da humanidade é aniquilado. Depois de tanta destruição, a gente finalmente chega na 7ª e última trombeta. Mas ao contrário das outras, ela não traz uma nova praga.
Em vez disso, ela marca um ponto de virada, sabe? Um momento de proclamação e de encerramento. Quando a sétima trombeta soa, vozes poderosas ecoam no céu, e a mensagem é de vitória. O ponto principal aqui é o anúncio do fim do domínio dos homens como a gente conhece e o começo do reino eterno de Deus. É o grande clímax da história. Então, olha que interessante. Em vez de mais destruição, a sétima trombeta traz uma resolução. Ela anuncia que chegou a hora do julgamento, da recompensa para quem foi fiel e da destruição de quem destrói a terra. A visão termina com o tempo de Deus se abrindo no céu e a Arca da Aliança aparecendo, um símbolo máximo da presença divina. Ok, a gente já passou por toda a sequência de eventos, da chuva de fogo até o anúncio celestial. Mas a grande pergunta que fica é: como é que a gente interpreta isso tudo? É aqui que a análise fica realmente complexa e fascinante. Uma das principais interpretações teológicas é que essas pragas que vão piorando não são só um castigo. Elas são vistas como alertas, como um chamado cada vez mais desesperado para que a humanidade se arrependa antes do juízo final. E a sétima trombeta, então, seria o fim desse prazo. E esse quadro aqui mostra muito bem a diversidade de leituras. Pega a segunda trombeta, por exemplo. Tem gente que lê de forma literal, pode ser um asteroide caindo, ou uma mega erupção vulcânica. Mas outros interpretam de forma simbólica, dizendo que a tal montanha pode representar, sei lá, uma cidade de demônios, ou até uma figura mítica de outros textos antigos. Não existe um consenso. E para deixar tudo ainda mais complexo, tem uma teoria que diz que as trombetas não são eventos que acontecem depois dos 7 selos. Na verdade, elas seriam uma recapitulação contando os mesmos eventos, mas de uma outra perspectiva, de um jeito mais intenso. Nessa visão, o Apocalipse não seria uma linha do tempo reta, mas um ciclo de visões que se aprofundam a cada repetição. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta. As 7 trombetas são um roteiro literal do que ainda vai acontecer ou são uma grande alegoria da luta eterna entre o bem e o mal? Ou, quem sabe, são um aviso poderoso que vale para qualquer época, sobre as consequências dos nossos atos e a necessidade de repensar o nosso caminho. A resposta talvez esteja na própria natureza da profecia, ser misteriosa, provocadora e, acima de tudo, nos fazer refletir.